Olá, hoje é terça-feira, dia 10 de outubro, e está no ar o seu Bom Dia Jacareí, o telejornal matinal aqui da TV Câmara, a TV pública da cidade. E na edição de hoje você vai saber como se faz o cadastramento biométrico para as próximas eleições. E saiba também quais são as opções de práticas integrativas terapêuticas oferecidas pelo SUS a fim de prevenir doenças. E ainda falando sobre arte e terapia, o Bom Dia entrevista no segundo bloco a vereadora doutora Márcia Santos, do PV. Ela teve um projeto aprovado aqui na Câmara exatamente sobre esse assunto. E agora, na primeira parte do nosso programa, está conosco o jornalista Márcio Martinelli, que vai contar pra gente o que está na pauta da sessão ordinária de amanhã, a 33ª de 2017. Bom dia, Márcio. Bom dia, Sibeli. Bom dia, Elton. Bom dia, Márcio. O que acontece amanhã na sessão ordinária, Márcio? Amanhã deve acontecer a discussão de 4 projetos de lei, entre eles, talvez o principal deles, seja a criação, ou seja, a reestruturação, na verdade, da Secretaria de Saúde. Esta é a 15ª, talvez, salvo engano, a última reestruturação da pasta de Jacareí, a mais importante, inclusive. Não há muitas novidades em relação à antiga Secretaria de Saúde, porque a gente sabe que foi uma questão de ADIM, né, uma ADIM do do Tribunal de Justiça, que barrou a secretaria anterior. Então agora Isaías está reestruturando e essa nova Secretaria de Saúde, talvez a novidade mais importante, seja a porcentagem dos cargos comissionados que são direcionados para efetivos. 50% foi o destinado, foi o que está escrito no projeto de lei, ou seja, 50% dos cargos comissionados devem ser preenchidos por servidores efetivos. Além dessa novidade, tem também a criação de alguns outros novos cargos, como gerência de almoxarifado de medicamentos e outros cargos que não existiam, para atualizar um pouco mais a pasta. Tá certo, então esse é o primeiro projeto que a gente falou. Aí na tela você está vendo já um novo projeto, o segundo projeto. O primeiro projeto é esse que trata então da reestruturação da Secretaria de Saúde. Como o Márcio bem lembrou, várias secretarias foram reestruturadas ao longo desse primeiro ano do mandato do prefeito Isaías Santana. Ele vem passando por algumas para atender orientações, questões jurídicas, outras para dar mais dinamismo administrativo, Márcio? Na verdade, todas elas foi por questões do Tribunal de Justiça ter barrado, ter empenhado uma ADIM contra os cargos que eram de provimento, segundo o Tribunal de Justiça, de provimento estava errado, então teve que atualizá-las. Essa é, inclusive, da Secretaria da Saúde, se nós contarmos com a Procuradoria-Geral e com o gabinete do prefeito, é a 15ª Secretaria que está sendo reestruturada em Jacareí. Tá certo. Temos mais um segundo projeto, então, amanhã, que também está na ordem do dia, é esse projeto de lei número 29, que cria o cargo de Executivo Público na administração do SAI, também de autoria do prefeito Isaías Santana. Isso, esse projeto já passou pelo plenário, mas ele foi adiado a pedido do vereador Fernando da Ótica Original, ele volta agora. O vereador havia pedido adiamento para questões de estudar um pouco mais se é necessária a criação desses cargos. O projeto em si diz a criação de 24 novos cargos de Executivo Público, 26 na Prefeitura, 4 seria no SAI, o nome do cargo é Executivo Público. Teria que ter prestação de concurso público, inclusive. Os vereadores amanhã, então, vão decidir se existe de fato a necessidade ou se não existe. Amanhã a gente vai ficar sabendo se haverá concurso em Jacareí posteriormente. Muito bem. Vamos lá, o próximo projeto, então, incluído na ordem do dia de amanhã, é a 33ª sessão ordinária do ano de 2017. Temos um projeto de lei número 61, que estabelece critérios para a permanência e circulação de cães ferozes em locais públicos, projeto da vereadora Sônia Patas da Amizade, do PSB, projeto que já foi apresentado também, Márcio, pediram o adiamento por uma sessão, foi na sessão passada, se eu não me engano, e agora o projeto volta com modificações, ou foi só um tempo mesmo para estudar o projeto? Não, exatamente, foi isso mesmo que você disse. O vereador Juarez Araújo havia pedido na sessão passada o adiamento deste projeto, os vereadores acataram o adiamento, a justificativa foi exatamente essa que você deu, para estudar um pouco mais as questões. Isso porque o projeto, ele atualiza, ele suplementa um pouco mais uma lei que já existe. A Sônia pretende colocar algumas raças a mais na relação dos cães ferozes, ela obriga a coleira a ter enforcador nos cães de grande porte, ela também trata sobre questões de comportamento ou da onde o cão vai ficar preso,
Por exemplo, a coleira do cão tem que ter no mínimo 3 metros. A questão da corrente também, Isso, né, a questão da corrente. Ou seja, tem alguns detalhes que fazem toda a diferença, é claro, mas que os vereadores decidiram estudar um pouco mais. Então amanhã também a gente vai ficar sabendo se essa nova, digamos, essa lei complementar, digamos assim, será aprovada ou não, e as pessoas vão ter o tempo delas para se adaptar a isso também. Temos mais um projeto? Temos mais um, que é o quarto projeto, projeto de lei complementar número 8, Código de Normas, Posturas e Instalações Municipais sobre Cercas e Imóveis Não Edificados, projeto do vereador Valmir, lá do Parque Meia Lua, do PSDC. Esse projeto também já foi apresentado anteriormente. Sim, a pedido do vereador Abner de Madureira, ele foi adiado por 3 sessões. O vereador também justificou para poder estudar um pouco mais se existe essa necessidade. Em síntese, o projeto é exatamente isso que está escrito na ementa, né, que todo terreno vai ter que ter a sua separação. Não pode ter aquele terreno aberto que a gente está acostumado, que todo mundo entra, todo mundo sai. Então, o projeto em si ele diz o seguinte, que deve ser delimitado por muro ou cerca com no mínimo 1 metro de altura, que pode ser de madeira, bambu, arame ou cerca viva. Então amanhã a gente também vai ficar sabendo se os próximos terrenos e os terrenos antigos também vão ter que fazer essa reestruturação. Esse projeto tem várias dimensões, né? A questão também da manutenção dos terrenos. Muitas vezes a gente vê terrenos baldios na cidade. Já tem um projeto de lei que foi aprovado esse ano, que está até passando agora nesse novo programa da TV Câmara, o E-Lei, que permite que a prefeitura cobre pela manutenção de terrenos particulares, né? Uhum. E agora então também cercar os terrenos, murar os terrenos, para que ele evite que as pessoas joguem entulho, para que as pessoas utilizem o terreno para outras práticas, né? A gente sempre fala da questão da segurança pública. Esse projeto, então, faz uma pequena alteração nesse sentido de ter que a obrigatoriedade de murar e cercar os terrenos. Exatamente, até para ficar bastante delimitado e saber que aquele terreno pertence àquela pessoa, então aquela pessoa é responsável por aquele pedaço de terra. Não onerar o serviço público ali, exatamente, de que tem que tomar... Sim. Estamos falando de dengue também, que agora começa a chover, já vai voltar. O pernilongo já voltou. O pernilongo. Os animais peçonhentos, que os vereadores falam tanto, que é da proliferação de animais peçonhentos que acontece na época de chuvas e tal, vai começar as épocas de chuva e vai começar aquela alta manutenção da Secretaria de Meio Ambiente para manter todos os terrenos limpos aqui na cidade. Obrigada, Márcio. 4 projetos então, Márcio. 4 projetos, vamos saber amanhã o que vai acontecer. Temos também sessão solene hoje. Isso, hoje à noite, com o início previsto às 7h30 da noite, a sessão da posse da melhor idade. Câmara da Melhor Idade, Câmara né? da Melhor Idade, exatamente. Os vereadores idosos vão estar aqui para poder tomar posse e a cada um poder requisitar, poder usufruir um pouco dessa cadeira do Legislativo e assim fazer indicações para aquilo que os convém, que a gente sabe que hoje a parte idosa é extremamente precária em relação à infraestrutura, em relação à calçada, em relação a transporte e tudo mais. Então essa oportunidade que eles têm durante um mês, né, começa hoje e termina praticamente no meio de novembro, esse tempo eles vão ter para planejar umas novas indicações em relação à área deles. E recordando, os representantes que tomaram posse hoje foram eleitos durante a festa lá do Dia do Idoso, que a gente assistiu a matéria ontem aqui no Bom Dia Jacareí. Dali saíram esses representantes que tomam posse hoje. E o trabalho da Câmara da Melhor Idade já rendeu frutos para a cidade, que, por exemplo, o fim da biometria no transporte público de Jacareí, que é um projeto que saiu da edição do ano passado, se eu não me engano, da Câmara da Melhor Idade, e agora, de fato, foi implementado pela empresa JTU. Já não existe mais essa necessidade da biometria. Tinha muito problema com a questão da leitura das digitais dos idosos, era um tema recorrente, não só na Câmara da Melhor Idade, mas também aqui no plenário da Câmara, muitos vereadores falando sobre isso, e muita gente na rua também reclamando, e agora, de fato, não existe mais essa medida, né, do dedo, da biometria. A empresa adotou outras formas, né, acho que é a leitura facial, se eu não me engano. Eles falaram que pode ser a apresentação do cartão, né, o cartão que acho que é feito ali na própria JTU e a identificação facial também, mas é uma conquista realmente da Câmara da Melhor Idade. Aliás, não é só do ano passado, acho que várias câmaras eles têm pedido, foi feita essa mesma requisição e tal, e foi atendido agora pela JTU. E o tempo permanece quente, mas será que vamos ter temperaturas ainda mais altas hoje e amanhã? Confira na previsão da Clima Tempo. E a terça-feira vai ser mais um dia de muito calor aqui na cidade. O sol permanece forte e sem nebulosidade. A umidade relativa do ar fica em 64%, sem chances de chuva.
A mínima fica em 18 graus e a máxima chega aos 37. Cibele, que gosta de muito calor, aí nós vamos ter a sensação de quase 40 graus. Já amanhã, o calor segue intenso, o sol será forte também ao longo de todo o dia e a umidade relativa do ar vai ficar mais baixa, em 49%, também sem chances de chuva. Os termômetros devem variar entre 18 e 36 graus. 36, 37 graus sem chance de chuva. Com a sensação térmica de 40 graus. Então... o verão ainda não chegou. Só para relembrar que o verão ainda não chegou. Fique atento também à localização dos radares móveis desta terça-feira aqui em Jacareí. Nesta terça-feira, os radares estão na Avenida Dom Pedro I, Avenida São Jorge, Rua Expedicionário Armando Cavalcante, Avenida Malek Assad, Avenida Presidente Castelo Branco e Avenida Major Acácio Ferreira. Nesta quarta-feira, os radares estão na Avenida das Letras, Avenida Dom Pedro I, Avenida Ademar de Barros, Avenida Maria Augusta Fagundes Gomes e Avenida Presidente Castelo Branco. Agora vamos falar sobre a Justiça Eleitoral. O cadastramento biométrico já pode ser realizado no cartório eleitoral, nos cartórios eleitorais aqui de Jacareí. O processo ainda não é obrigatório, mas o Tribunal Regional Eleitoral avisa que se o eleitor fizer agora, pode evitar atropelos futuros, como filas, não deixe para a última hora. Confira um pouco mais das informações na reportagem de Elcio Tenório. No Brasil, já são mais de 44 milhões de eleitores cadastrados. E em todo o estado de São Paulo, mais de 6 milhões e meio de pessoas já possuem a identificação biométrica. Mas em Jacareí, por enquanto, pouco mais de 10% dos 162 mil eleitores já compareceram ao cartório para realizar o cadastramento, que é feito com a tecnologia de digitalização das impressões digitais. A biometria veio para ficar e o objetivo da Justiça Eleitoral é aprimorar a segurança do processo de votação. O cadastramento biométrico ele visa assegurar maior segurança ao processo eleitoral, de forma que nenhum eleitor possa votar no lugar do outro. É um procedimento de segurança, né, que vai conferir mais segurança ao procedimento de votação. A meta da Justiça Eleitoral é recadastrar com identificação biométrica todos os eleitores brasileiros até 2022. Em Jacareí, o procedimento ainda não é obrigatório, mas como ocorrerá em todas as cidades, passará a ser quando o número de cadastrados atingir 60% do eleitorado. Por enquanto, em Jacareí, só são obrigados a se recadastrar os eleitores que procurarem o cartório eleitoral para realizar um ou mais dos seguintes procedimentos: alistamento eleitoral, revisão de dados do cadastro, mudança de nome, mudança do local de votação, transferência de título para Jacareí ou solicitação de segunda via do título de eleitor. Todo endereço novo e já aproveitei, já mudei para votar lá perto da escola, perto do endereço novo. Estou de férias, já aproveitei para fazer tudo isso aí também. E o procedimento foi rápido? Rapidinho. No que consistiu? Não, é rapidinho, não demora nada, é só tendo com os documentos originais em mãos e o resto é com eles aí, rapidinho, não demora nada. O processo de recadastramento deverá ser encerrado no início de maio de 2018, mas alguns eleitores mais precavidos já estão se adiantando para evitar filas e problemas no futuro. Hoje eu vim fazer o cadastramento biométrico para não estar evitando um futuro fila aqui, porque vai ser obrigatório, né? E eu vim fazer para não ter risco também de perder meu título de eleitor, né? Que vai se tornar obrigatório. Fez o agendamento? Fiz o agendamento pela internet, tudo certinho. E na sequência já vou fazer o cadastramento ali. Vim legalizar, né? Quanto antes a gente fazer, melhor, né? Arrumar os documentos, né? Cada eleição. Quem quiser fazer o mesmo, terá de realizar o agendamento pela internet. Primeiramente, é necessário que o eleitor faça o agendamento pela internet no site do TRE de São Paulo, cujo endereço é www.tre-sp.jus.br. Primeiramente, ele vai fazer esse agendamento. Na data agendada, ele deve comparecer ao seu cartório eleitoral, apresentando um documento de identidade com foto, um comprovante de endereço recente, o nome do próprio eleitor, o título, quando ele tiver o título, né? No caso de eleitores que estejam fazendo o título pela primeira vez, homens com 18 anos, é necessário o certificado de alistamento militar também. Os dois cartórios das duas zonas eleitorais de Jacareí ficam, um na Rua Olímpio Catão, número 499,
e o outro na rua Dr. Valdemar Berardinelli, número 86, ambos no centro da cidade. E dúvidas podem ser esclarecidas através do fone 148, que, no entanto, não faz agendamento para biometria. Pois é, a gente vê ainda que o número não é obrigatório já em Jacareí ainda, algumas cidades do Vale do Paraíba, o cadastramento biométrico, a próxima eleição, quem não tiver o cadastro não consegue votar, mas a tendência é que todas as cidades do Brasil passem a ter a obrigatoriedade, e Jacareí ainda é um número muito baixo, apenas, acho que cerca de 10% dos eleitores de Jacareí fizeram o seu cadastramento. Márcio, tem alguns dados também sobre essa questão? Ontem saiu uma matéria interessante no jornal Estadão, que diz que dos 64 milhões de pessoas no Brasil que já usaram esse cadastramento, que já fizeram o cadastramento biométrico, 25 mil tinham o seu título de eleitor duplicado ou até múltiplo. Ou seja, quase metade do universo. Teve um caso bastante emblemático em que a pessoa tinha 52 CPFs. Eu tinha 52 títulos de eleitor, tinha 52 RGs, tinha 52 CPF. Consequentemente, ele pode tirar 52 vezes algum benefício do governo, como Bolsa Família, e até 52 aposentadorias. Ou seja, esse cadastro ele vai além da questão eleitoral, ele vai para uma questão criminal de falsidade ideológica. É uma coisa que você consegue, inclusive, identificar algumas despesas do serviço público, que a gente sabe que existe muita. Vai além do título eleitoral, digamos assim. Muitas fraudes aí com essa história do cadastramento também vão ser levantadas, né? 52 identidades. 52 não é 5, né? Que já seria muito. 52. Pessoa de múltiplas personalidades, igual naquele filme Fragmentado. E do mal também, né? 52 identidades. Bom, muito bem, isso aí. Então você que está assistindo, agende lá o seu cadastramento biométrico, a não ser que você tenha 53 identidades, aí você vai ser pego, né? Nem eu sei quem eu sou com 53 identidades. É isso aí, ó, numa cidade pequena, 52 votos fazem toda a diferença. Aqui em Jacareí tivemos vereadores que por uma diferença de 2 votos deixaram de estar na Câmara dos Vereadores. Mas é muito importante que você cumpra seu papel ali na Justiça Eleitoral, faça o cadastramento, evite deixar para a última hora. Ainda não é obrigatório, mas vai facilitar também na hora da votação. Bom, agradecemos a participação do jornalista Márcio Martinelli com a gente aqui. Muito obrigado, Márcio. Obrigado a vocês. Tá joia? Falamos dos projetos que serão votados amanhã. 4 projetos, então, incluídos na ordem do dia. Na volta do intervalo, vamos receber a vereadora Márcia Santos. Ela vai conversar com a gente sobre alguns de seus projetos e também sobre a aprovação de um dos seus projetos na semana passada. Voltamos em instantes, fique com a gente. Muito bem, voltamos aqui com o Bom Dia Jacareí. Tivemos uma queda de energia aqui na Câmara Municipal que acabou derrubando o sinal da TV Câmara e interrompendo a transmissão do Bom Dia Jacareí, mas agora já está tudo normalizado. Continuamos aqui no estúdio com a vereadora doutora Márcia do PV. Estávamos falando sobre o projeto da vereadora que foi aprovado na semana passada, sobre a questão das práticas integrativas e complementares na rede pública de saúde de Jacareí. Quando fomos interrompidos, apagou a luz aqui, mas a gente ficou firme até voltar. Você que está chegando agora e você que continua aí acompanhando, muito obrigado pela paciência e pela audiência, mas enfim, foi um problema imprevisto aqui, a queda de um disjuntor que acabou tirando o sinal da TV Câmara, mas vamos voltar com um bom dia, vamos avançar um pouquinho no tempo aqui hoje para poder continuar falando desse tema tão importante. Vereadora, você estava concluindo a importância das práticas, elas são complementares e integrativas, a questão de que ajudam nos tratamentos convencionais, vamos dizer assim, mas uma coisa que é importante, a gente continuou conversando, fazendo o programa aqui fora do ar, é que essas decisões, quando a gente procura uma prática integrativa, não é uma questão de uma coisa ou outra, né? Mas são práticas auxiliares. Queria que a senhora reforçasse isso. A gente teve recentemente um episódio, né, que gerou muita polêmica, que foi a opção do jornalista o Marcelo Rezende em não se tratar do câncer de forma convencional. Isso não é a primeira vez que isso acontece, né, com pessoas públicas que acabam fazendo com que esse debate seja ampliado. Queria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso. Então, as práticas integrativas é o que o nome mesmo diz, né? Ele é complementar. O tratamento convencional são tratamentos que eles têm um embasamento científico, acadêmico ao longo de décadas e séculos, né? A gente tem um resultado efetivo nos tratamentos de diversas doenças. As complementares, as integrativas, também têm um embasamento científico.
só que elas, como o próprio nome diz, elas complementam, elas minimizam o uso de medicamentos, elas facilitam o estímulo ao autocuidado, à qualidade de vida, a um trabalho melhor na sua cognição, melhor no seu aspecto psicológico, na sua interação com o meio, com as pessoas, de modo geral. E tem um impacto muito grande, tanto na saúde mental como na ortopédica, se a gente pensar em atividades como o Lian Kun, a yoga, que mantém postura, tônus muscular, elasticidade, equilíbrio, que são muito importantes para o tratamento ortopédico e para o tratamento psiquiátrico, psicológico também. Mas um tratamento não substitui o outro, eles se somam, eles se aliam, eles caminham conjuntamente. Os dois se fazem necessário. O complementar, o integrativo, como eu falei anteriormente, ele diminui até o custo do tratamento convencional. Quando, muitas vezes, num tratamento psiquiátrico, a gente lança a mão de menos medicamento e, com isso, menos efeitos colaterais desses medicamentos. Muito bem. Bom, a gente está falando disso, esse projeto da vereadora Márcia foi aprovado na semana passada aqui durante a sessão de Câmara, mas a arte-terapia já faz parte dos procedimentos oferecidos pelo Sistema Único de Saúde, o SUS, há algum tempo, já desde o começo do ano, se eu não me engano, a gente fez uma matéria de arquivo, a gente vai rever essa matéria agora. Acompanhe aí com a gente. Thelma é professora de yoga. Ela procurou a prática depois de sofrer com dores constantes na lombar. Segundo a professora, a prática da yoga auxilia na busca pelo equilíbrio entre corpo e mente. O objetivo da yoga é aquietar a mente. Hoje em dia aparece muita gente, aliás, acho que todo mundo tem ansiedade, né? A ansiedade é comum para todo mundo, muito estímulo, né? E a yoga tem como objetivo aquietar os turbilhões que são os nossos pensamentos. Com técnicas de relaxamento, de concentração, e funciona. Funcionou comigo, né? Eu posso falar isso, que eu me sinto muito mais tranquila, muito mais focada com a prática. Gisele compartilha da mesma opinião a respeito da prática. Professora de yoga e fisioterapeuta, ela faz parte de um projeto chamado Círculo Saudável, que envolve práticas integrativas para melhoria na qualidade de vida. A gente reuniu vários profissionais da saúde que têm essa visão de cuidar do ser humano de um modo mais integrado. A gente não cuida só do físico ou só do mental, que nós somos tudo isso o tempo todo, né? A gente vem trabalhar de corpo e a mente junto, né? A questão emocional, como eu estou emocionalmente, também influencia no meu dia a dia. A gente fala em proporcionar ilhas de paz. Então a pessoa consegue, no meio dessa turbulência toda, ou até mesmo no meio do estresse de trabalho, de reunião, parar, lembrar de uma técnica, por exemplo, de respiração, de meditação e, dá uma centrada, respira, recupera um pouquinho a sua energia, a sua vitalidade para você conseguir passar por aquilo. Nossas entrevistadas falaram da importância dos métodos integrativos. Por meio do Sistema Único de Saúde, o SUS, é possível ter acesso a essas e outras práticas. A medida foi publicada no Diário Oficial da União em 13 de janeiro de 2017. Que chega em Jacareí. E eu costumo fazer isso, eu não dou aula só para quem pode pagar. Né? Quando a pessoa às vezes precisa, eu falo, olha, vamos lá, se você gostar e ver que faz um efeito, a gente faz qualquer negócio, porque é muito legal você poder ajudar uma pessoa, ensinar uma coisa básica, né? Que é sentir o corpo, é se perceber. Então, hoje, a gente já tem muita publicação científica, muito embasamento para trabalhar com essas práticas integrativas, com segurança, e isso o Ministério da Saúde começou a pesquisar, a introduzir, fez um levantamento em 2006 sobre o que já era oferecido no país inteiro dessas práticas. Hoje, agora, no final de 2016, eles fizeram outro levantamento. Essas práticas já existem em 30% dos municípios do país, né? E em todas as capitais elas estão presentes também. E agora eles incluíram mais algumas dessas práticas integrativas e complementares. A portaria do Ministério da Saúde também inclui musicoterapia, arte-terapia e tratamentos naturopáticos, osteopáticos e quiropáticos. As práticas passam a fazer parte da tabela de procedimentos do SUS na categoria de ações de promoção e prevenção em saúde.
Muitas já são oferecidas para a população, mas não dentro do programa de saúde, não pelo SUS. Por exemplo, aqui em Jacareí a gente tem yoga, tem Lian Kun, mas que está sendo oferecido mais pela parte de esporte, de atividade física e não oferecido dentro das UBSs, dentro da atenção básica. Então, na prática, os gestores municipais têm que ter esse interesse, elaborar um projeto de implantação e para depois ter esse repasse, né, do governo federal para os municípios para ter a implantação. Mas é algo que já acontece, como eu falei, em 30% das cidades brasileiras, em todas as capitais. Muito bem, então a gente vê que é um projeto federal aprovado em janeiro, agora nós aqui no mês de outubro já também nos adequamos a essa possibilidade. Exato. Implantando aqui no nosso município, para, como bem falou Gisele, para a gente poder organizar dentro do escopo do SUS, para oferecer para toda a nossa população e ter o apoio e repasse também do governo federal para que a gente possa implementar e ampliar isso para todo o jacareense. Porque temos ações pontuais, né? Tem o Lian Kun no Viva a Vida, em algumas praças do nosso município, temos as plantas medicinais em algumas unidades, tivemos como o Rio Comprido, temos no Viveiro, as plantas medicinais, a arte-terapia é um suporte para nossa rede de saúde mental, mas são dispersos, não está organizado de uma forma integrada, para que a gente possa realmente ser complementar a todos os nossos usuários do SUS. E a partir do momento que o nosso projeto foi aprovado, sancionado pelo prefeito, podemos implantar, organizar via rede SUS, com respaldo do federal e recursos também que podem ser trazidos do federal, para que a gente possa realmente, na prática, ampliar e facilitar o acesso a todos. Pessoal, lá na ponta do sistema consiga acessar. Exatamente. Porque muitas vezes são práticas que, quando você vai procurar em particular, né, é caro, é fora da realidade das pessoas. Nosso país, ele não tem a cultura, se pensar no yoga e o Lian Kun, é uma cultura oriental, onde uma população milenar como é o Japão, a China, já está inserido na cultura dele. Nossa, não. Nossa cultura ainda não tem essa inserção, é gradativa ao longo dessas décadas, né, que está sendo inserido. E ainda para a nossa população há um distanciamento, como você falou, o viés econômico. Se pensa que só quem tem direito é quem tem dinheiro. E esse projeto desmistifica isso. Todos têm direito à qualidade de vida, todos têm direito a ter promoção na saúde, prevenir a sua saúde, melhorar de uma forma global, o todo, né? A minha mente, o meu corpo e prevenindo com isso doenças. Agora, vereadora, supondo que esse projeto seja sancionado pelo prefeito, e os profissionais disso tudo? A gente tem esses profissionais na rede pública? Então, é como eu falei, a gente já tem alguns locais pontuais que já o fazem. Então, temos boa parte, a terapia, a fitoterapia, temos profissionais. Em Pinda, a fitoterapia já é feita e nós temos profissionais que já têm esse apoio com relação à Pinda, a fitoterapia, então eles podem dar esse suporte para a gente capacitar mais profissionais, mas já temos profissionais qualificados. A arte-terapia já é feita dentro da saúde mental, de uma forma sistemática. O Lian Kun também é diversificado, a gente precisa ampliá-lo mais, assim como o yoga, como eu falei, tem no Viva a Vida e tem alguns outros espaços, então dá para a gente ampliar. O único que pontualmente a gente poderia ampliar um pouquinho mais é a acupuntura, que temos profissionais que têm a formação, mas que teríamos que adequar a atribuição dele ou, se for o caso, aumentar a demanda e os profissionais da nossa rede. Mas já temos todos os profissionais necessários para a prática integrativa. A grande questão da implantação da legislação mesmo é organizar a rede como um todo, para que a população tenha conhecimento onde tem e como pode acessá-la. Bem, vamos fazer uma pausa aqui. A gente está falando de saúde integrativa. Vamos falar um pouquinho de esportes. É hora de saber as novidades com a Daniela Santos no Câmara Esporte.
Olá, pessoal! Tá começando um Câmara Esporte com muita informação bacana para vocês. O fim de semana foi cheio de jogos de basquete. Pelo segundo Festival do Vale para não federados, categoria Sub-12, o Jacareí participou de 3 jogos e não se deu bem, perdeu todos. De 7-25 para o Mogi das Cruzes, de 10-13 para o Taubaté e de 13-19 para o São José dos Campos. E na quinta etapa do Festival Feminino da modalidade, também categoria Sub-12, as jacareienses perderam para o São José por 19-4 e contra o Taubaté, o Jacareí venceu por 22-8. E pelo Campeonato Paulista Principal Sub-12, o Jacareí perdeu para o time do Espéria pelo placar acirradíssimo de 33-34. E no Sub-14 também perderam por 57-61 contra o Clube Atlético Paulistano. E nesta terça-feira, dia 10, tem mais jogo pelo Paulistão. O Sub-13 e o Sub-14 jogam contra o Taubaté fora de casa. Lembrando que esses jogos foram antecipados por conta do feriado prolongado desta semana. E no próximo domingão, haverá Campeonato Paulista de Bicicross aqui em Jacareí. Serão 40 categorias participantes, todas divididas por faixas etárias. Haverá até crianças de 3 aninhos já competindo em uma categoria especial. Jacareí será representada por 25 pilotos e é considerada a 5ª melhor equipe do ranking paulista por clubes. Dia 29 de outubro, em comemoração ao mês Outubro Rosa, acontecerá o Divas, que é uma corrida de 5 km exclusiva para o público feminino. As interessadas já podem se inscrever nos sites.minhasinscrições.com.br/divasjacareí. E a atleta Sara Medeiros, do atletismo, foi convocada para a 18ª edição do Campeonato Sul-Americano de Atletismo Master, que vai ser disputado entre os dias 5 e 12 de novembro em Santiago, na capital do Chile. Parabéns para a Sara e boa sorte para ela! E após a conquista histórica do Super 8, que é o Campeonato Brasileiro de Rugby, o atleta Luan Almeida não joga mais pelo Jacareí. Ele foi contratado pelo time português do Montemur. O Luan também defende a seleção brasileira. Parabéns para ele! A equipe do Jacareí Atlético Clube fez uma parceria com a Confederação de Futebol de Salão do Brasil para que em 2 eventos o brasão e a identidade da equipe estampem o uniforme do futebol de salão clássico, no Campeonato Sul-Americano, que vai ser disputado tanto na cidade de Mercedes, no Uruguai, quanto aqui mesmo em Jacareí. E a Câmara Esporte fica por aqui. Ótima semana para todos vocês. Tchau, tchau! Muito obrigado, Daniela, pelas informações do esporte. Quero agradecer a audiência da Daniele Gonçalves, que trabalha com yoga, vereadora. Ela está aqui acompanhando a gente. Também o Pedro Cabral, que é professor de yoga lá em São José dos Campos, está acompanhando a gente aqui também. Essa discussão interessa a eles. E todos vocês que estão assistindo a TV Câmara pelo nosso canal no YouTube e também pelo Facebook. Entre essas pessoas que sempre participam com a gente, o Paul Constantinides nos enviou algumas fotos que ele fez dos romeiros que estão indo a pé para a Aparecida para celebrar os 300 anos do aparecimento da imagem da santa. É Peter Constantinides, Paul era o pai do Peter. Muito obrigado. Ou é Paul? Agora eu estou em dúvida, que é o Paul que é filho do Peter. Paul que aí está envolvido também com a questão dos músicos autorais de Jacareí. Ele enviou essas fotos para a gente, ele fez ali nas margens da rodovia Dutra, o pessoal que está indo até Aparecida comemorar aí os 300 anos do aparecimento da imagem que foi encontrada lá no Rio Paraíba. E você que é de Jacareí, a gente já falou isso várias vezes aqui, existe uma teoria de que essa imagem foi lançada no Rio Paraíba, aqui na cidade de Jacareí, e foi encontrada lá em Aparecida. Você acompanhou as imagens aí. A gente está falando de fé, a Cibele gravou um programa recentemente falando sobre a questão do câncer, e uma das coisas que surgiu lá é a importância da fé no quadro das pessoas. Como que é, a senhora que é médica, vereadora, como que é essa relação entre fé, o estado de espírito, o estado de ânimo e o processo de cura? Então, a fé, eu estava mencionando anteriormente, existe um trabalho acadêmico que prova que fé, o voluntariado, o ter amizade, te acalma, diminui o estresse, que são fatores que
vamos dizer assim, são um dos causadores de várias doenças, como as doenças crônicas, hipertensão, diabetes, como outras cardíacas, infarto e o próprio câncer. Então, quando você faz o contrário, você acredita, você tem um momento de resiliência, onde você tem esperança, tem paz de espírito, você consegue que o seu corpo ele se harmonize, ele fique em calma. E um corpo em harmonia, quimicamente ele trabalha melhor. E trabalhando melhor, ele consegue ele mesmo combater melhor as doenças que vão aparecendo ao longo da vida. E isso a gente consegue só com o nosso emocional, com a fé e com a paz de espírito que a gente tem com a relação do dia a dia com o outro. Bem, a questão é até importante pontuar, quer dizer, a nossa vida social também, a questão da amizade. Sibeli gosta tanto de trabalhar comigo que ela chega aqui resfriada, ela sara. Esse convívio nosso aqui faz bem para a saúde dela, a gente se diverte muito aqui. Muito importante. Se você não consegue viver em harmonia com o outro, se você não consegue essa paz, essa calma, as doenças psiquiátricas aparecem muito. Elas são causadoras de doenças. Então a gente precisa desse equilíbrio. O corpo é um equilíbrio. Pensar em saúde, né? A importância das práticas integrativas em relação a isso. Bem. É esse equilíbrio. Obrigada, vereadora. Obrigada pela sua participação. Tivemos vários imprevistos hoje, mas ainda assim foi uma entrevista bem produtiva e eu estou aprendendo muito aqui sobre a importância de parar, respirar, evitar o estresse, que é a raiz de todos os males, já estou acreditando nisso. Evitar o estresse causa câncer, causa um monte de outros males aí, então vamos aí parar e tentar levar a vida numa boa. E fique com a reprise do Bom Dia Jacareí ao meio-dia e às 11 da noite. Reveja as reportagens e programas no YouTube, no youtube.com/TV Câmara Jacareí. Compartilhe a fanpage da TV Câmara, facebook.com/TV Câmara Jacareí e acompanhe todas as informações do Legislativo no jacareí.sp.leg.br e agora também no Instagram, procure por Câmara de Jacareí nessa rede social. E hoje, logo após a sessão da Câmara da Melhor Idade, nós temos o programa TV Câmara Entrevista. Lembrando que hoje temos sessão solene da posse da Câmara da Melhor Idade a partir das 7 horas da noite, com transmissão ao vivo pela TV Câmara Jacareí. E assim que acabar a sessão, você tem a estreia do TV Câmara Entrevista e o assunto é o Observatório Social. Saiba quem pode participar e qual a importância dessa instituição para a nossa cidade. O Ricardo Hamad e a Ana Cláudia Marino vão fazer um convite a vocês. Bom dia, telespectadores da TV Câmara. Sou o Ricardo Hamad, presidente do Observatório Social de Jacareí, e gostaria de convidá-los a assistir o TV Câmara Entrevista para entender um pouquinho do que o Observatório Social faz e como é que vocês poderiam nos ajudar. Eu sou Ana Cláudia, sou vice-presidente do Observatório Social em Jacareí. O Observatório é uma entidade não governamental, sem fins lucrativos, 100% apartidária, que visa o controle e o monitoramento dos recursos públicos municipais. Já somos presentes em mais de 123 cidades, em 22 estados da federação. Venha conhecer um pouco mais sobre o Observatório no TV Câmara Entrevista, hoje às 20 horas. Tudo bem, então hoje às 8 da noite, na verdade, sim, logo depois da sessão solene. A sessão solene ela vai começar às 7 horas, ela vai avançar um pouquinho. Assim que terminar a sessão solene, a gente tem a estreia do TV Câmara Entrevista, que fica na grade de programação da TV Câmara ao longo da semana e na outra semana também, depois vai passando um pouquinho menos, mas você vai ter o mês todo para acompanhar esse programa, além, é claro, do nosso canal do YouTube, tá? Tem toda a programação da TV, tá lá. Não perca amanhã a 33ª sessão ordinária, que acontece a partir das 9 da manhã. Temos já, como eu falei, a sessão solene. O Bom Dia Jacareí volta apenas na segunda-feira. A TV Câmara transmite então ao vivo a programação hoje, sessão solene, na sequência estreia do TV Câmara Entrevista. A gente se vê na semana que vem. Um ótimo feriado a vocês.